Aleluia, Jesus. Nós vamos para a segunda mensagem, falando sobre a vida cristã de verdade. Amém? A mensagem do domingo passado foi a vida cristã, uma vida cristã de verdade é medida pelo esforço. Amém? E eu não sei se você se lembra, então deixa eu refrescar a memória. Nós falamos sobre a diligência. O que é ser diligente? Amém? Você lembra comigo alguns textos? Nós falamos sobre a diligência como sendo um interesse ou um cuidado aplicado na execução de uma tarefa, ou uma urgência em fazer alguma coisa. Amém? Nós somos percorrendo a Bíblia Sagrada, falando sobre a diligência, e entendemos que nós precisamos nos aplicar mais em fazer a vontade de Deus de maneira autêntica e obediente. E hoje, nós vamos de novo no texto, 2 Pedro capítulo 1, verso 3 em diante. Amém? Deixa eu ver qual é a tradução aqui. Eu vou na NVI, vamos ver se vai igual aqui. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aleluia. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Pois, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Pode tomar o seu assento. Vamos orar. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, hoje nós viemos aqui para adorar o Senhor, porque é uma noite muito maravilhosa, Senhor. É um dia especial. Poder cumprir com a ordenança de Jesus. Após termos sido batizados, nos tornamos participantes do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos tornamos participantes, Pai, pelo batismo, pelas águas do batismo, onde nós somos sepultados com Cristo na sua morte e ressurretos com Ele na sua vida, na sua ressurreição, para a eternidade. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de participarmos deste culto, de sermos parte dele, ao Senhor. Agora, Pai amado, eu lhe peço que a Tua palavra ela venha encher-nos do Teu Espírito Santo, ainda mais. Que a Tua palavra venha libertar aquele que estiver ainda, meu Pai, preso a este mundo. Que a Tua palavra venha nos libertar, meu Pai, do nosso raciocínio próprio, humano. Que a Tua palavra venha nos libertar, meu Pai, dos nossos achismos. Que a Tua palavra venha nos libertar, meu Pai, do orgulho humano. Que a Tua palavra venha nos libertar, meu Pai, das enfermidades da alma. Em o nome de Jesus.
Que venhamos ser, Pai amado, trabalhados por ela essa noite, para a vida eterna, para cumprirmos a nossa eleição e chamado nesta terra, de sermos a luz, de fazermos a diferença, aonde quer que venhamos a estar, a cada momento da vida. Em o nome de Jesus, Pai, fala conosco. Fala conosco. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Hoje vamos falar rapidamente da fé, da virtude e do conhecimento. Amém? Fé, virtude e conhecimento. Então agora eu vou passar para a minha tradução aqui. Então vai mudar algumas palavrinhas ali, mas é o sentido igual, ok? Por isso mesmo, no verso 5, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso cuidado com o tesouro que está dentro de nós, ok? Paulo disse assim, que o crente, ele é um vaso de barro portando um grande tesouro. Amém? O que é um vaso de barro? Frágil. Pode quebrar. E se quebrar, vaza o tesouro que está dentro dele. Vaza o tesouro. Então, que nós, reunindo todo o cuidado, toda a diligência, nós associemos com a nossa fé a virtude. Com cuidado, nós façamos o uso da fé e associemos a ela a virtude. O que é a fé? A fé, diz Hebreus capítulo 11, verso 1, que ela é a certeza das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Essa é a fé. E no verso 6, eu já disse aqui essa noite, sem ela, sem a fé, ninguém vai agradar a Deus. Pode fazer o bem, pode dar cesta básica, pode fazer boas ações na terra, que não vai agradar a Deus. Porque uma vida de boas obras sem fé é uma vida morta. E a fé sem estas obras também é morta. Mas é necessário ter a fé primeiro. A fé. Acreditar que Jesus Cristo é real, é verdadeiro. Acreditar piamente que Jesus está para voltar. Acreditar piamente que Jesus foi ao Pai, preparou moradas já e vai voltar para nos buscar e nos presentear com essas moradas eternas. Viver uma vida de esperança no fato de que Cristo vai voltar. Fazer o bem porque sabemos que Jesus está vendo. Praticar boas obras, porque temos a plena convicção de que o Senhor está com os seus olhos fitos em nós, e cada boa obra que nós fazemos, que nós praticamos nesta terra, para Ele, traz no seu coração alegria. E quando o seu coração está alegre, nós, em troca, recebemos força para continuar a nossa jornada. Agora, a fé é a primeira arma que nós temos para usar nesta terra contra o pecado e contra Satanás. É a arma mais forte que Deus deu a um ser humano, mas Deus deu vários apetrechos, Ele deu vários, nessa armadura que Ele deu para nós, e nessas armas que Ele deu para nós, Ele deu vários itens poderosíssimos para nós vencermos, para nós cumprirmos com a missão que nos foi dada a esta terra, de sermos a luz do mundo e o sal da terra, até que Jesus volte. Por isso o Pedro, ele diz, olha, vocês têm que usar de todo cuidado, vocês têm que com cuidado e urgência, deixar o Espírito operar através de vocês. Vocês não podem ser negligentes, sentar e esperar,
Vocês não podem ser negligentes, começar e não terminar. Porque quando nós começamos algo e não terminamos, nós somos negligentes. Quando nós dissemos para Deus, eis-me aqui, e não fomos adiante disso, somos negligentes. Fomos chamados para uma boa obra nesta terra. A cada um de nós foi dada uma missão. Nós somos elegidos por Deus. Recebemos um chamado. E temos que ir adiante com ele. Custe o que custar. Passe o que passar, nós temos que ir adiante com esse chamado. De outra forma, o Pedro diz que nós somos cegos, vendo só o que está perto, no verso 9. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Entendeu? É o mal de muito ser humano cristão. Só olha para o que pode ver. Só consegue enxergar o que seus olhos carnais mostram. Não conseguiram ainda aquele nível espiritual de ver as coisas espirituais no mundo espiritual. De olhar para uma situação que acontece ao redor e entender que há um propósito de Deus em nossas vidas em meio a essas situações que estão ocorrendo. Que nós somos uma peça-chave nessas situações. Que nós somos aqueles que portam a virtude de Deus para vencer essas situações. É necessário usar a fé. A cada dia. A cada momento. Para a gente não desfalecer pelo caminho. E você não vai usar só a fé. Você tem acompanhado dela a virtude. O que é a virtude? Virtude é o poder de Deus dado a todo aquele que crê em Jesus. Eu queria fazer você compreender no texto de Marcos, no capítulo 5. Vai comigo até lá. Marcos no capítulo 5. E veja o que acontece. A história é conhecida, você já ouviu várias mensagens em diversos lugares talvez sobre esta passagem. Marcos 5, no verso 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, lembrando que a fé ela vem pelo ouvir, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Fé. Fé. Ela ouviu dizer quem era Jesus. E ela acreditou no que ela ouviu sobre Jesus. E aí então essa mulher foi possuída de fé. E por fé ela tocou em Jesus, tocou no manto de Jesus. E o verso 29 diz: e logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo imediatamente que dele saíra o quê? Saiu o quê? Fala em uma voz só, mesmo que está errado, está diferente. Fala, saiu o quê? Virtude ou poder? Está errada a tradução? Virtude e poder, no texto bíblico, dizem respeito à mesma coisa. Saiu dele poder. Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Jesus não estava sendo irônico. Ele não estava sendo irônico. Como eu já vi um pregador dizer, que Jesus estava fazendo uma piada nesse momento. Ele não estava sendo irônico.
Jesus queria destacar aquela mulher no meio dos demais. Queria colocar aquela mulher em destaque diante dos demais, para que todos soubessem o que aconteceu naquele momento. Entendeu? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Para ela ser curada, para ela ser liberta, ela creu em Jesus, teve fé em Jesus e tocou nele. E ela foi curada. E Jesus disse: alguém me tocou de uma forma especial. Alguém me tocou de uma forma totalmente especial. Foi isso que ele disse. Porque de mim saiu virtude. De mim saiu poder. Agora eu quero comparar esse texto, essa passagem, com Atos capítulo 1, para você entender a tua vida hoje. O que é a tua vida hoje? Atos 1, verso 8. Vai comigo lá. Atos 1, no verso 8. Aleluia. Encontrou? Jesus, né? Eu vou pegar do 6 para a gente entender o momento. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Isso não diz respeito para vocês hoje. Mas recebereis o quê? O quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Entendeu? Volto para Pedro, volto para a segunda carta de Pedro, depois da gente entender o que é a virtude. O que é a virtude de Deus? A virtude que estava em Cristo foi derramada sobre os apóstolos. Era a virtude do Espírito Santo. Era o poder de Deus, que estava em Jesus. Foi derramado sobre os apóstolos e, consequentemente, sobre a igreja. Igreja. Entendeu? E ele diz lá: associai com a vossa fé, no verso 5, a virtude. A virtude. Ou seja, se você voltar lá no verso 3, disse assim, ó: visto como pelo seu divino poder, seu poder, sua virtude, nos tem sido doadas, foi nos dado, todas as coisas que conduzem à vida. Tudo aquilo que conduz à vida de Deus, a vida de Cristo, foi dado para nós. Foi derramado sobre nós. Recebemos poder de Deus para andarmos semelhante a Jesus na terra. Nós somos abençoados com as grandiosas promessas de Deus para andarmos segundo Jesus, para caminharmos nos passos dele. Nós estamos sendo chamados para andar nos passos de Jesus, nada mais do que isso, é o que está dizendo o texto. Você foi chamado para ser como Jesus. Você foi chamado para se espelhar nele. Portanto, a necessidade da diligência, do cuidado, do zelo com aquilo que você recebeu. Por isso agora, usar a fé e associar a ela esse poder. Nós temos esse poder. Você e eu, que cremos em Jesus, temos esse poder. Mas nós precisamos ser o que Deus disse que somos. Novas criaturas.
Porque ninguém que ainda viva no passado, ninguém que ainda tem do seu eu operando, ninguém que tem ainda coisas do seu passado na sua vida ainda operando na terra, ninguém que ainda sofra dos males passados, ainda é uma pessoa inconstante, ninguém que seja assim pode usar esse poder, ninguém que seja assim pode andar na luz, porque ainda está preso ao passado. É quando Jesus disse: se houver trevas em nós, quão grandes serão essas trevas? Não podemos mais admitir viver de uma maneira a que se nos faça lembrar o passado. Não podemos mais viver de uma maneira a que os que olham para nós vejam em nós as velhas criaturas. Não podemos mais ser vistos assim, como aquele velho mentiroso, aquela velha fofoqueira, como aquele velho ranzinza, nervoso, estourado, pavio curto. Nós não podemos mais ser vistos assim. Não podemos mais ser vistos desmotivados, preguiçosos. Não podemos mais ser vistos escorando uns nos outros, esperando dos outros. Não podemos mais ser vistos desta forma. Precisamos ser vistos como novas criaturas, onde nos despojamos do nosso velho homem e nos apoderamos do novo que Deus fez em nós. Uma vida totalmente desprendida do que passou. Uma vida nova. Agora, o cuidado, o zelo pelo tesouro que está dentro de nós, o uso da fé consciente, associando ela ao poder que nos foi dado de fazermos a diferença nessa terra. O Senhor quer que de nós também saia a virtude. Quando alguém se aproximar de nós e tocar em nós, quando alguém se envolver conosco, quando pregarmos para Ele, o que Deus quer é que de nós saia essa virtude, saia esse poder, e saia essa pessoa, cure ela, para ela ser salva por Jesus, para ela ser salva por Cristo. Entende? Agora, só a virtude, só o cuidado e o zelo, a fé e a virtude, não são suficientes para uma jornada de sucesso na obra de Deus, no que diz respeito à tomada de almas das garras de Satanás para Deus. Usarmos só o cuidado e o zelo pelo que está dentro de nós e a fé com o poder de Deus não é suficiente. Não é suficiente. Está aí o erro de muitos. Eu já ouvi muito dizer que o que precisa é ter unção. Tem unção, está tudo certo. Deus vai usar. Unção ou poder, virtude, sem conhecimento de quem deu o poder, de quem enxertou a fé em nós, nós não vamos longe. Por isso de tantas pessoas estarem andando em círculos como Israel andou no deserto por 40 anos, não sai daquele círculo, está sempre andando assim, e não chega a lugar nenhum, porque não tem conhecimento do autor e o consumador da sua fé, não tem um conhecimento real dele, o conhecimento é superficial. Muitos cristãos conhecem Jesus de maneira superficial. Jesus, certa feita, disse aos fariseus, aos religiosos, lá em João 5, verso 39. Olha lá, eu vou ler na tela aqui. João 5, verso 39. Ele deixou claro: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Eu vou ler nessa tradução, o mesmo texto, 5:39.
Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E aí o 40 diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que é isso? O que Jesus está dizendo com isso? Tem um monte de gente que está fazendo a mesma coisa hoje. Conhece a Bíblia, estuda as Escrituras, e muitos são cuidadosos nas letras, eles estudam cuidadosamente, como disse a outra versão, porque eles acreditam que nela vão encontrar a vida eterna, mas essa mesma Escritura fala sobre Jesus. Nela você descobre Jesus. Você sabe o que Jesus quis dizer para os fariseus? Ele quis dizer que desde o princípio, lá no Velho Testamento, as Escrituras estavam anunciando Jesus Cristo. Desde o Gênesis até aquele tempo, as Escrituras vinham falando sobre Jesus, vinham anunciando a Jesus Cristo, mas os fariseus, eles só prestavam atenção na letra, eles não conseguiam enxergar com profundidade, eles não conseguiam compreender com o seu espírito, eles não conseguiam compreender com aquilo que Deus queria que eles usassem, o Espírito. Não havia uma espiritualidade real, não havia um contato real com Deus, era superficial. Por isso eles crucificaram Jesus, porque eles não o conheceram. E hoje não está diferente. Muita gente que fala em Jesus não conhece Jesus. Muitos que dizem ser do Senhor não o conhecem. E o texto diz claramente que nós temos que associar a fé à virtude, e a virtude nós temos que associar ao conhecimento. E eu vou voltar no texto de 1 João, de 2 Pedro, e vou ler de novo. Verso 3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. E agora, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Esse conhecimento no grego, a palavra que deu o sentido conhecimento no grego, é uma palavra que lá no hebraico também dá o mesmo entendimento. Esse conhecimento aqui não é o conhecimento de ler, não é o conhecimento de pegar um livro e estudar o livro, não é esse conhecimento. A palavra usada no grego para esse conhecimento é quando o marido vai conhecer a sua esposa, é quando ele conhece a sua esposa na intimidade, entendeu? Essa é a palavra usada aqui. É esse conhecimento, é você buscar com profundidade, ter intimidade com Deus, ter intimidade com Cristo, ter intimidade com o Espírito Santo. Você tem o zelo, o cuidado, para não quebrar o vaso, porque o tesouro não pode escapar de nós. Você está usando a fé, você tem o poder de Deus, e agora você precisa de conhecimento para usar bem esse poder. Precisamos dessa intimidade com Deus, para poder fazer o uso dessa virtude com sabedoria. Mas o que eu vejo muitas vezes, num geral, não falo de nós, falo de um geral, o que nós vemos muitas vezes é um monte de cristãos que não saem do leite, não podem provar de coisas mais sólidas, porque se perdem, não vão saber lidar com isso, ficam no leite. Eu vejo um monte de gente que tem sabedoria até, tem conhecimento, tem um bom conhecimento da palavra, fala bem, prega bem, ora bem, mas permanece no leite. Por quê? Por que eu posso dizer isso? Porque você quer provar um cristão?
Você quer ver a sua autenticidade? É quando você vê ele sendo afrontado por alguém. É quando você vê alguém pisando no pé dele. A sua reação. Como é que ele lida com isso? É aí que a gente descobre um verdadeiro. A quem realmente ainda está vivendo uma vida cristã de verdade. Eu faço questão de lembrar que se a gente quer ser um cristão de verdade, a gente tem que andar como Jesus. Exatamente como Ele. Só somos dignos de ser chamados pequenos cristos, porque a palavra cristão é este o significado, pequenos cristos, ou seja, imitadores. Só somos dignos de sermos chamados cristãos se nós sofremos as aflições de Cristo. Se nós sofremos as suas aflições. Se nós enfrentamos essas aflições da maneira que Ele enfrentou. Quando Ele está na cruz, qual é a reação de Jesus? Quando Ele é preso. Quando Ele é preso, qual é a reação de Jesus? Ele não reage. Ele diz: para isso eu vim. Ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida. Foi isso que ele disse. O Pedro ainda não era autêntico. Ele ainda estava crescendo na fé. Ele reagiu. E partiu para cima do soldado. Jesus o repreendeu. E o fez compreender que foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio. Pedro então se afastou. Outra, Jesus diante dos seus acusadores, diante das pessoas que falavam mal dele, diante das pessoas que o confrontavam, diante das pessoas que o xingavam, diante das pessoas que os bofeteavam. Você sabia que Jesus, nesse momento que ele é esbofeteado, ele está com os olhos vendados? Ele está com os olhos vendados. Eles vendam os olhos de Jesus, e um camarada o esbofeteia. E esse camarada diz: profetiza-nos, quem foi que te esbofeteou? E a Bíblia, lá em Isaías, diz que, como ovelha foi levada ao matadouro, e não abriu a sua boca. Quantas vezes nós já fomos afrontados e ficamos calados? Quantas vezes pessoas vêm e incitam mal contra nós e nós ficamos calados? Quantas vezes? Quantas vezes nós levamos desaforo para casa? Quantas vezes nós olhamos com o olhar de Jesus? Quantas vezes nós fazemos o uso do domínio próprio de Jesus, da temperança de Jesus? Quantas vezes? Nos momentos em que nós somos afrontados, nos momentos em que uma discussão inicia-se, nos momentos em que um debate acontece, nos momentos em que uma discordância ocorre, quantas vezes nós agimos como Jesus? Se o Senhor está nos falando assim hoje, é porque Ele está nos alertando, Ele está nos corrigindo, Ele tem zelo por você, Ele tem zelo pela minha vida, Ele nos ama de uma tal maneira, que Ele está dizendo para nós: é hora de despertar e andar como Jesus, se quisermos herdar o reino de Deus. É hora de nós despertarmos para o verdadeiro amor e viver esse amor. O verdadeiro amor, ele é incondicional. Prova disso é Jesus agora crucificado. Prova disso é Jesus agora pregado na cruz. Todos zombam dele. Todos zombam. Você não é o Cristo. Fala para o teu pai te tirar daí. Você não é o Cristo. Desce daí. E o ladrão à esquerda. Você não é o Cristo. Sai daí, tira a gente daqui. Jesus novamente sendo afrontado. Jesus novamente sendo zombado. Sendo o espetáculo para aquele povo. E o Senhor Jesus olha para tudo aquilo,
Olha para todas aquelas pessoas, para o ladrão da esquerda, da direita, olha para os soldados que o crucificaram, olha para os fariseus que o levaram à cruz, olha para toda aquela multidão que fica ali olhando e fica ali zombando, e olha também para poucos que estão chorando naquele momento de dor. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quantas vezes nós agimos assim na vida? Com as pessoas que nos ofendem. Quantas vezes damos a elas o mesmo tratamento que Jesus Cristo deu àquela multidão? Quantas vezes nós agimos como Ele agiu? É fato que nós precisamos continuar nos convertendo. É um fato que nós precisamos rever. Porque o Senhor Jesus está falando com a gente hoje que nós precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos descobrir mais Jesus nas Escrituras. Precisamos descobri-lo mais. Lembre-se que Deus usou a boca do profeta e disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Empenho, esforço, determinação, dedicação, compromisso em buscar Deus, em buscar Jesus, em querer conhecê-lo. Assim nós o encontraremos, assim nós o conheceremos, assim nós teremos as nossas vidas totalmente mudadas, assim nós seremos verdadeiros instrumentos, assim nós seremos verdadeiramente ferramentas bem usadas nas mãos de Deus. Precisamos nos doar mais ao Senhor, precisamos nos colocar mais a seu dispor, à sua disposição. Precisamos estar dispostos a guerrear, não contra carne nem sangue, mas contra nós mesmos, contra o nosso eu. Precisamos guerrear e botar o nosso ego no lugar dele, e o lugar do nosso ego é abaixo de Cristo, o lugar do nosso ego é abaixo de Jesus. É deixar o Espírito Santo dominar, é deixar o Espírito Santo nos guiar, parar de tomar as dores e revidar. Jesus não revidou, em momento algum Jesus revidou. No texto de Atos 1:8, ele disse: vocês vão receber poder do Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Vocês vão ser as minhas testemunhas, ou seja, vocês vão viver como eu vivi, vocês vão dar testemunho de quem eu sou, vocês vão dar testemunho de como eu ajo, de como eu amo, de como eu perdoo, vocês vão dar testemunho de como eu opero as minhas maravilhas. Vocês serão os meus instrumentos. Mas como seremos tais instrumentos se continuarmos a deixar a nossa carne sobressair? É só sermos afrontados, é só sabermos que alguém falou de nós, é só saber que alguém está querendo nos dar uma rasteira, que a gente já revida, que a gente já responde com guerra. Guerra. Se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer muito bem, é guerra. Se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer muito bem, é intriga, é contenda. Se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer muito bem, é o mal. Nisso o ser humano é muito bom, em fazer o mal. Tanto que o Paulo disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, este eu estou sempre fazendo. É a guerra, é a batalha espiritual. Essa é a batalha espiritual, travada aqui dentro, travada aqui. Essa é a guerra. Quem vai vencer? Quem vai ser o vencedor? Aquele
ao qual você alimentar. Esse vai ser o vencedor. Ao qual você alimentar. Se alimentar o Espírito. O Espírito vence. Se alimentar a carne, ela vence. Entende? Eu tenho que decidir. Olha o que disseram para Jesus: mestre, eu vou te seguir, mas deixa primeiro me despedir da minha família. E Jesus, Ele dá a resposta de que quem quer segui-lo, tem que renunciar a tudo. Mestre, deixa eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus diz: deixa os mortos enterrarem seus mortos. O que essas pessoas estão dizendo para Jesus, o que essas pessoas estão propondo para Jesus, é que primeiro eles querem viver as suas próprias vidas. É que primeiro eles querem fazer a sua própria vontade. E lá e adiante, quando eles virem tudo concluído, quando eles concluírem as suas vidas terrenas, então eles querem servir a Jesus. E o crente hoje é a mesma coisa. Ele quer cumprir com os seus sonhos, ele quer realizar os seus sonhos terrenos, ele quer conquistar aqui na terra, ele quer adquirir aqui na terra, ele quer ser servido, ele quer receber as coisas aqui e depois se render a Jesus. E Jesus disse que quem quer segui-lo precisa renunciar-se a si mesmo e tomar sua cruz e segui-lo. Entende? Então, a Bíblia hoje, na mensagem dessa noite, fala fé, poder e conhecimento. Eu conheci Jesus hoje um pouco mais. E eu entendi que eu preciso andar nos passos dele. Que para ser testemunha dele, eu preciso me aniquilar. Que para ser a testemunha de Jesus, eu preciso me aniquilar a mim mesmo, para poder andar com ele. Cuidado. Urgência em fazer a vontade de Deus. Fé. Crer em todo momento, em qualquer situação, que Jesus está comigo. Fazer uso do seu poder, porque o seu poder nos foi dado. Jesus não disse assim aos discípulos: vão, eu dou a vocês poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para ressuscitar mortos. Vão. Não foi assim? Ele fez a mesma coisa com a igreja. O Espírito Santo veio sobre nós, se apoderou de nós e nos deu poder para sermos testemunhas que o poder de Deus é real, para sermos testemunhas de que Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor. Ele nos deu esse poder, mas para fazer um uso consciente desse poder, para fazer um uso equilibrado desse poder, nós precisamos conhecer quem nos deu esse poder, nós precisamos ter intimidade com quem nos deu esse poder, nós precisamos conhecer a Jesus. Nós passamos a conhecer a Jesus quando nós começarmos a perceber que nós estamos conseguindo êxito na nossa luta contra a carne. Eu começo a conhecer mais a Jesus quando eu começo a me espelhar nele, quando eu começo a parecer com ele, quando pessoas estão dizendo: você está diferente, você não era assim, qualquer coisa você estourava, você não levava desaforo para casa, o que está acontecendo? Afrouxou, virou uma menininha, você agora já não é mais aquele valentão, o que está acontecendo agora? Covarde agora? Ah, Senhor, como eu quero ouvir isso das pessoas, como eu quero ouvir que eu sou covarde, como eu quero ouvir que eu sou, sabe, um João ninguém, um camarada que leva agora desaforo para casa, como eu quero ouvir isso, porque quando eu ouvir isso, eu sei que eu estou sendo como Jesus. Jesus foi afrontado, foi desprezado pelos homens, mas ele não abriu a sua boca para revidar, ele não desceu fogo do céu para queimar os homens, como João queria que ele fizesse. Não, ele amou o mundo de uma tal maneira que se entregou a si
mesmo para nos salvar e nos dar a oportunidade de fazer o mesmo que Ele fez por nós: amar aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos maldizem, orar por eles. Entende? Ele nos deu essa oportunidade de fazermos o mesmo e terminarmos esta obra que nos foi dada com excelência. Com excelência. Para naquele grande dia, ouvirmos o nosso nome ser chamado pelo Pai. Entrem para a alegria da vida eterna. É isso. Esse é o meu fim. Eu creio. Esse é o teu fim. Eu creio. Entrarmos para a alegria da vida eterna. Guarda bem esse tesouro dentro de você. Zela por ele. Não faça o jogo de Satanás. Não vai nas ondas do diabo. Não. Permanece como Cristo. Firme, sendo tentado, mas não se dando à tentação. Permanece como Cristo, firme, sendo afrontado, mas não revidando. Permanece como Cristo, como uma ovelha calada no matadouro, que não abriu a sua boca. Permanece como Jesus. Abre a tua boca só para abençoar. Só para abençoar. Seja uma fonte de água doce a sua boca, o que sai dela, para que Cristo seja visto em nós, sempre. Essa é a vida de um cristão verdadeiro. Ele sofre as aflições de um justo, sem revidar. Lembre que Jesus disse: vocês vão ter aflições no mundo, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é o caminho para vencermos o mundo. Ele é o caminho para nós vencermos esse mundo. Olha para Ele. Olha só para Ele. E imite-o. Imite-o. Seja um grande imitador dele. E seremos todos vencedores. Ele não morreu em vão naquela cruz. Ele morreu por mim e por você. Seu sangue foi derramado. E Ele está sobre as nossas vidas hoje. O diabo não pode nos acusar mais. O sangue de Jesus está sobre nós. Recebemos dele virtude e poder, fé. Recebemos dele todas as promessas para que nós possamos prosseguir e terminar essa obra com vitória. Amém. Amém, igreja? Busquem conhecer mais a Deus. Busquemos conhecer mais a Deus. Quando eu começo a ser uma pessoa melhor, eu estou conhecendo mais a Jesus. Eu sempre tratava, o meu irmão com aspereza. Eu não bico muito com ele. Quando ele está na igreja, eu sento do outro lado, porque eu não bico muito com esse irmão. Mas hoje, eu sento do lado dele.